Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, a nossa aula, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do conjunto dos números inteiros. Vamos estudar hoje o módulo e a comparação de um número inteiro. Recordando um pouquinho esse conjunto dos números inteiros, querendo lembrar que ele é representado, pela letra Z maiúscula, e que ele pode ser representado numa reta numérica do jeito como está aqui, ok? Então, eu tenho aqui essa minha reta numérica. Lembrando que a origem desta minha reta numérica é justamente no ponto 0. 0 eu chamo de origem. No caso, para minha esquerda fica o conjunto dos números positivo e para minha direita fica o conjunto dos números negativos, E à medida que vai se afastando do zero para minha esquerda, o número cada vez fica maior. Quando ele vai se afastando para minha direita, fica o número cada vez menor. Então, nesta direção, eu tenho que é mais. E nesta outra direção oposta, eu tenho que é menos. Para mim poder entender um pouquinho o que seria o módulo, eu tenho que entender que módulo nada mais é do que uma distância. A distância de um ponto na reta numérica até a origem. Ou seja, o ponto de origem é o ponto de referência para mim descobrir a distância de um número. Então, o que seria módulo? Então, afinal, módulo, também conhecido como valor absoluto, eu posso chamar de módulo, mas também posso chamar de valor absoluto. Nada mais é do que a distância de um número que se afasta até o zero. Ou seja, por exemplo, quando eu coloquei aqui, qual é o módulo de menos 3? Menos 3, o módulo de menos 3 é a distância dele até o zero. Se a gente fosse contar, seria 1, 2, 3, ou seja, 3 unidades. Então, o módulo de menos 3 é 3. Qual é o módulo de 3? O módulo de 3 é a distância do 3 até o zero. A gente vai contar 1, 2, 3 para chegar no zero. Então, 3 unidades é a distância do módulo de 3. O módulo é representado por dois traços. Então, quando eu digo qual é o módulo de 3, se eu colocar aqui o 3 entre esses dois traços, então o módulo de 3 é o próprio 3. Por quê? Porque é a distância que vai do 3 até a sua origem, sempre direcionado, voltado para o zero. Se eu fosse perguntar qual seria o módulo de menos 3, o módulo de menos 3 é a distância do menos 3 até o zero. 1, 2, 3. Então, 3 também. Então, nada mais é o módulo do que a distância do 3, no caso, até o zero, do exemplo, Ou seja, de modo geral, podemos dizer que módulo de todo número diferente de zero é sempre um número positivo. Outro detalhe é esse, que o módulo, mesmo que o número seja positivo ou negativo, o módulo de um número vai ser sempre um número positivo. Outra ideia muito importante que precisamos ter dentro do conjunto dos números inteiros é a questão dos números opostos ou também chamados de números simétricos. O que seria, então, professor, um número oposto ou um número simétrico? Por exemplo, o número oposto ou o número simétrico é justamente aquele número do qual é o oposto do outro. Por exemplo, vamos supor o exemplo aqui do número menos 9. Qual é o número oposto ou o número simétrico a menos 9? É o próprio 9, positivo. E aí, outro exemplo. Se eu tenho, por exemplo, qual seria o oposto ou o número simétrico a 10?
seria menos 10. Então, ó, nós podemos afirmar e observar o seguinte, que neste caso, quando o número está negativo, o oposto dele vai ser o número positivo. Ou quando o número está positivo, o oposto dele, ou o número simétrico a ele, vai ser o número negativo. Tá claro? Outra forma de observar a comparação de um número é justamente comparando ele se ele é positivo ou negativo. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, menos 6 e menos 1. Se eu fosse perguntar, quem é maior ou quem é menor? Menos 6 ou menos 1? Se a gente observar, o menos 1, ele vai ser maior do que o menos 6. Então, ó, menos 1 é maior do que menos 6. O 0 é maior ou menor do que 1? O 0 é menor do que 1. O 1 é maior do que o 0. E neste caso aqui, o menos 1. O menos 1, ele é maior ou menor do que 0? Neste caso, o menos 1, ele é menor do que 0. O 0 é maior do que ele. Né? Então, eu tenho aqui a comparação de alguns números. Então, para a comparação de alguns números, eu preciso de alguns critérios. Por exemplo, ó, nós podemos observar que os números negativos, o menor é aquele que fica mais distante da origem. Por exemplo, ó, eu tenho o menos 6 e o menos 1. Então, ó, quanto menor ele for, mais distante da origem ele fica. Se você perceber, ó, quem está mais distante da origem, a origem é o 0. É o menos 5 ou o menos 4. No caso aqui é menos 5. O menos 5 está mais distante. Então, ó, o número negativo, o menor, é aquele que fica mais distante da origem. Outro fato interessante é que o número negativo e o número positivo, o menor é sempre o negativo. Ou seja, se eu tenho um número positivo e um número negativo, sempre o menor vai ser o número negativo. E outra coisa importante para observarmos é que os números positivos, o menor é aquele que fica mais próximo da origem. Ou seja, diferente dos números negativos, nos números positivos, o menor é aquele que fica mais próximo da origem. Por exemplo, aqui eu tenho um 1 e o 2. No caso, o 1 é menor do que 2. Então, ó, levando em consideração esses três critérios, do qual me ajuda a compararmos um número positivo de um número negativo, eu consigo identificar e diferenciar na comparação de um número quem é maior, quem é menor. Para isso, nós vamos fazer agora um exercício para melhormos fixarmos esse nosso conteúdo de hoje. A nossa aula vai ficar por aqui. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.